Shabbat Shalom, meus amigos. É uma alegria muito grande estar com vocês hoje para, em conjunto, nós estudarmos a Torá e, como nós sempre fazemos, nós conectamos depois a Torá com a Brit Hadashah. Então eu cumprimento todos os Ahim, todos os irmãos que estão entrando aí, e que você também possa ir cumprimentando com Shabbat Shalom. Estou vendo aí todo mundo entrando. Vocês possam chamar os seus amigos, aquelas pessoas que apreciam as escrituras, que têm amor e zelo pela palavra do Eterno, que vocês possam marcar, que vocês possam compartilhar este vídeo. E junto nós temos sempre esta comunhão maravilhosa no Shabat, porque Shabat é dia de elevação espiritual, é dia de crescimento. Então eu tenho certeza que hoje nós teremos um dia deleitoso na presença do Eterno. Então eu cumprimento a todos e fico muito feliz com a participação de vocês hoje. Shabbat Shalom, nós vamos estudar hoje a Parashat Vayera. E esta Parashá Vayera, ela possui diversos temas. E hoje nós vamos nos focar em Sedom e Amorá, que são nomes hebraicos para Sodoma e Gomorra. E a mensagem de hoje possui o seguinte nome: saia de Sodoma e Gomorra enquanto há tempo. E nós veremos que Sodoma e Gomorra, ou em hebraico Sedom e Amorá, a história da destruição dessas cidades é uma história muito importante porque ela possui profundas conexões com os ensinamentos de Yeshua HaMashiach, inclusive conexões com temas apocalípticos. Então, quando nós estudamos a Torá e depois nós vamos para a Brit Hadashah e começamos a analisar as palavras de Yeshua e de seus discípulos, nós percebemos quão importante é esta Parashá. Então, inicialmente, nós começaremos estudando a Torá e mais à frente, com base nos conceitos que foram apresentados da Torá, nós iremos fazer um elo com a Brit Hadashah. Bem, inicialmente, você pode abrir aí a Torá em Bereshit, Gênesis, capítulo 18, verso 20. Todos conhecem a história de Sedom e Amorá, Sodoma e Gomorra, que eram cidades impenitentes, ímpias. E esse verso da Torá em Bereshit, Gênesis 18, 20, está escrito: Vaiomer Adonai Zakat Sedom va Amorá ki iraba verhatatam ki kavda meod. E disse Adonai, porque o clamor, aí Zakat pode ser clamor ou o choro, também um choro de clamor. O clamor ou o choro de Sedom e Amorá, Sodoma e Gomorra é grande. E, portanto, o pecado deles é pesado demais. Esse trecho da Torá fala que houve um clamor que subiu aos céus e Hashem observou que o pecado dessas cidades, Sedom e Amorá, Sodoma e Gomorra, era pesado, era muito grande. E a primeira coisa que nós devemos perceber é a seguinte: os pecados de Sodoma e Gomorra não são pecados apenas do passado, mas são pecados da nossa geração. São pecados que nos assolam hoje. E por isso, quando nós estudamos a Torá, nós percebemos que nosso mundo hoje está praticando as mesmas coisas que Sodoma e Gomorra. Então, ou nós saímos do sistema ímpio que rege o mundo, ou nós seremos condenados, tal como Sodoma e Gomorra. A impiedade era tão grande em Sodoma e Gomorra que as pessoas eram perversas, ímpias, mas elas achavam que aquilo ali era natural. Suas mentes estavam totalmente cauterizadas.
Então elas praticavam o mal e achavam que aquilo ali era uma conduta correta. E da mesma forma, o mundo de hoje vive uma perversão total dos valores. As pessoas pensam que tudo é natural. E para piorar a situação, até mesmo as pessoas que se dizem discípulos de Yeshua cometem pecados abomináveis aos olhos do Eterno. E as pessoas pecam e acham que não há problema nenhum. E ainda se dizem discípulos de Yeshua. Então, estudarmos os pecados de Sedom e Amorá, Sodoma e Gomorra, é importante para percebermos os pecados que nos assolam hoje. Isso será importante para depois entendermos melhor a Brit Hadashah. Então, quais eram os pecados de Sodoma e Gomorra? As pessoas geralmente usam a palavra sodomita no sentido de imoralidade sexual, de homossexualismo, mas os pecados vão muito além destes. Vejam, o comentarista, o rabino Even Ezra, ele explica que ele e Radak explicam que o pecado era a violência. Ele ensina que o pecado deles era a violência, um pecado tão grave que a terra não pode suportar. Por sua vez, Radak fala, o choro ou o clamor, que nós vimos no verso anterior, o choro foi o clamor daqueles a quem a violência se destinava. Eles cometeram outros pecados também, mas a violência é aquilo que Deus não suportava. Isto selou a sua destruição. Nós vamos começar a estudar os vários pecados de Sodoma e Gomorra, não é apenas violência, mas o primeiro deles é a violência. Sodoma e Gomorra eram cidades muito violentas, cidades assassinas, sem compaixão para com o próximo. E isso nos ensina, conforme lecionam os rabinos Even Ezra e Radak, que o Eterno ele não pode suportar a violência. E isto gera a destruição. Nós, como Talmidim de Yeshua, nós não podemos compactuar com a violência. Nós devemos manter shalom e nos abstermos da violência, não apenas a violência física, mas também a violência verbal contra o próximo. Nós devemos ser pessoas que não contendem umas com as outras. Nós temos que ter shalom, paz, até porque shalom é um fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22. Mas eu fico abismado que há muitas pessoas que dizem que servem ao Eterno, que são pessoas violentas. Já ouvi casos, aliás, muitos e muitos casos de evangélicos que me relataram questões de violência doméstica. É o sujeito que bate na mulher, o sujeito é pastor evangélico e bate na mulher, ou um evangélico qualquer e agride a mulher. Vejam, isso daí é algo totalmente abominável aos olhos do Eterno. A violência não é algo que agrada ao Eterno, é um pecado insuportável. A violência contra a mulher, a violência contra o próximo. Repito, quer seja uma violência física ou também uma violência meramente verbal, agrada ao Eterno. Então, com base no ensinamento, está aí na tela de Radak, esse ensinamento nos mostra que nós temos o dever de clamar ao Eterno contra a violência que existe no mundo. Nós temos que ser intercessores, temos que orar para que a violência seja aplacada. Infelizmente, aqui no Brasil, nós vivemos assolados pelo derramamento de sangue. Isto traz coisas muito negativas para o nosso país. Eu já vi até no YouTube, né, passando ali, aparece vídeo, aí eu começo a ver de alguns evangélicos dizendo, o Brasil pertence ao Senhor, o Brasil é a nação de Deus, o Brasil é abençoado por Deus.
Vejam, eu respeito o pensamento dessas pessoas, mas eu discordo. O Brasil não vive a bênção de Deus, o Brasil vive a maldição. Por quê? Porque o nosso país é um país com derramamento de sangue recorde. Tanto é que eu não sei agora, mas havia uma época que o Brasil estava em primeiro lugar em assassinatos no mundo. Quando houve a guerra do Iraque, havia mais homicídios no Brasil, havia mais mortes no Brasil do que na própria guerra do Iraque, muito mais. O Brasil é campeão dos homicídios. É um pecado terrível. No Brasil há muita idolatria, há imoralidade sexual até no meio religiosos. Há fornicação, adultério, prostituição, há idolatria, há uma corrupção generalizada. Semana que vem são as eleições, novos corruptos assumirão o poder. Então vejam, tudo isso, meus irmãos, não traz bênção, e sim maldição para o nosso país. E por esta razão, nós temos o dever de sermos o quê? Intercessores. Devemos interceder para que isso seja aplacado e minimizado, acabar de vez só na era messiânica, mas que haja uma minimização disso. Outro pecado, Sodoma e Gomorra, era a falta de compaixão em relação aos pobres e aos estrangeiros. Ninguém tinha amor no coração, ninguém queria ajudar o próximo. Talmud, em Sanhedrin 109b, afirma que o clamor, Bereshit, Gênesis 18, 20, que nós lemos, se refere ao clamor de uma jovem que foi torturada até a morte por ter dado comida a um pobre. E o porquê do Rabino Eliezer explica que tal jovem era filha de Lot. Lot, em hebraico, é Ló. Na tua Bíblia está Ló. Então vejam, o Talmud em Sanhedrin fala que havia uma jovem, e o porquê do Rabino Eliezer fala que ela era filha de Lot, de Ló. A filha de Ló, ela ajudou um pobre. Ela era uma menina muito misericordiosa, uma criança que amava o próximo, e ela uma vez deu comida a um pobre. Descobriram isso em Sodoma e Gomorra e ela foi torturada até a morte. Por quê? Nós veremos que em Sodoma e Gomorra eles abominavam os pobres e eram tão iníquos que eles apenas não deixavam de ajudar o pobre, mas quem ajudasse o pobre, eles matavam. Eles matavam. O que isso ensina, meus irmãos? Que o Eterno destruiu Sodoma e Gomorra porque a falta de compaixão para com os necessitados é reputado um pecado terrível aos olhos de Hashem. Logo, nós temos dever de ajudarmos, de estendermos a mão aos necessitados, aos perdidos, aos famintos, aqueles que precisam ser ajudados. Nós temos que fazer tzedakah. De acordo com um Midrash, que ele é citado, várias e várias fontes rabínicas que eu coloquei aí na tela, os homens de Sedom eram muito ricos, mas eles também eram muito mesquinhos. Vejam, alguém pode ser rico e ser uma boa pessoa e ajudar o próximo. Porém, a grande massa dos ricos são muito mesquinhos. Então percebam que a falta de compaixão pelo próximo é um pecado terrível, mas a avareza também. É muito triste, meus irmãos, mas muitas pessoas são extremamente avarentas. Eu até costumo falar, não é? Muitas pessoas que procuram, estudam conosco, vieram de igrejas evangélicas. Quando vem o meu estudo dizendo que o dízimo não é mais aplicável hoje, a pessoa fala, que bom, eu aprendi agora, à luz das escrituras, que eu não preciso dar o dízimo. E aí a pessoa aprende isso, mas ela começa a ir para um caminho mau. Ou seja, ela também não ajuda mais a ninguém. E ela não quer mais contribuir com nada. Então vejam,
Se você não é obrigado a dar o dízimo hoje, e não é, eu tenho um estudo de 2 horas sobre isso, não significa que você será avarento, irá se abster de ajudar ao próximo ou de contribuir na sua congregação, na congregação da qual você é membro. Não por obrigação, mas por dever moral e para que a obra de Hashem venha a prosperar. Mas é impressionante como os ricos muitas vezes são mesquinhos e os pobres às vezes têm um bom coração. Geralmente os pobres são... Há exceções também, há muito pobre mesquinho, mas há muitos pobres que têm um bom coração. Me tocou realmente a minha alma, o meu espírito, um e-mail que eu recebi de uma pessoa que sabe que nós estamos fazendo uma reforma na nossa congregação e isso gasta muito dinheiro, né? São 3 andares, prédio de 3 andares, gasta muito dinheiro. A pessoa me mandou um e-mail e falou: Tzadok, a pessoa nunca me viu pessoalmente, só pela internet, mas a pessoa falou: eu sei que você está fazendo a obra, eu não tenho nada, eu queria dar um pouquinho de dinheiro. Gente, era muito pouco, mas ele falou: mas é o que eu tenho para oferecer. E ele me pediu desculpas por ofertar pouco. Eu falei: meu irmão, você não precisa pedir desculpas, porque seu pouco é muito grande e precioso aos olhos do Eterno. E a questão não é a quantidade, a questão é que você aplicou o seu coração em divulgar a obra do Eterno. Sabe por que isso tocou meu coração? Ele me vê pela internet, ele nunca esteve pessoalmente comigo, mas ele, além de querer contribuir, ele quis se justificar porque estava dando muito pouco. Mas, sinceramente, para mim, do fundo do meu coração, não é hipocrisia, eu senti como se eu estivesse recebendo R$1 milhão. Não foi um valor pouquinho, mas o meu amor pela vida daquele homem é como se ele desse R$1 milhão. Eu oro todo dia para que o Eterno prospere aquele homem. Porque ele é generoso. Então vejam, a avareza, o caráter mesquinho, isso é abominável aos olhos do Eterno e gerou a condenação de Sodoma e Gomorra. Há um Midrash que explica uma história muito triste, que havia também uma filha de Ló, chamada Pelitit. Pelitit era o nome de uma menina, filha de Ló. Todo dia, ela, de forma escondida, ela ia e dava um pedaço de pão a um homem pobre. Havia uma lei em Sodoma, você não podia dar comida aos pobres. Era proibido ajudar os pobres. E ela pegava o jarro dela de água, ela tirava a água, escondia a comida ali dentro. Então ela fingia que estava com um cântaro de água, mas ali dentro tinha uma comida. Ela achava o pobre, ela fingia que ia beber água e dava escondido a comida para o pobre. E ela fazia isso vários e vários dias. Um dia descobriram isso. O que fizeram? Pegaram a menina Pelitit e ela foi queimada viva e morreu. Vejam, meus amigos, quão dura era a cerviz dos sodomitas. E isso está acontecendo conosco hoje. Até no meio dos religiosos. Quantos líderes religiosos aí, pastores, e vou falar do judaísmo também, até rabinos, que só querem dinheiro. Quantas pessoas estão cheias da nota? As pessoas sabem, eu tenho meu trabalho secular, tudo que você vê aqui, microfone, câmera, computador, tudo isso eu comprei com um suor do meu rosto, com o meu trabalho. Eu não ganho R$1 da obra do Eterno e ainda coloco do meu próprio bolso. E ainda contribuo. E não ganho nada, ainda dou. Agora vejam, quantos líderes religiosos só querem isso daqui, ó. Mesquinheza. E aí, às vezes, o irmão da congregação é um necessitado e ninguém ajuda, nem o líder. O líder mora em mansão, tem carro importado, tem uma conta bancária volumosa. O irmão está passando fome e ele não é capaz de fazer absolutamente nada. Isso, meu irmão, é o espírito de
Sodoma e Gomorra assolando hoje a nossa sociedade e até pessoas que se dizem religiosas, mas na verdade elas não servem ao Eterno, elas servem ao Deus Mamon. Então, nós temos que ter compaixão em relação aos pobres, em relação aos pecadores também, nós devemos ter compaixão. Existem grupos na internet aí que vivem só falando mal dos outros, falando mal dos outros. Tem gente que não gosta de mim porque eu prego a verdade, aí fica falando só mal de mim. Poxa, em vez de falar mal de mim, vai ajudar ao pobre, vai ajudar ao necessitado, vai pegar uma cesta básica, vai subir numa favela, vai num hospital orar pelos enfermos. Eu falo isso sem hipocrisia, não quero me exaltar, mas anos da minha vida eu ia todo domingo no hospital orar pelos enfermos. Subia comunidades, favelas no Rio de Janeiro para pregar para bandido, para traficantes, para pecadores. Bom, meus irmãos, estou falando isso não para me exaltar, mas só para falar o seguinte: o foco não sou eu, a questão é para você entender o seguinte: em vez de ficar falando mal, em vez de ficar de mimimi, de blá blá blá, vai ajudar o próximo. Agora, eu vejo que quem mais fica me criticando na internet ou criticando outras pessoas, quem mais fala mal do próximo é quem nunca estende a mão. Às vezes eu ensino um negócio e alguém fala, começa a reclamar. Poxa, vai ajudar o pobre, vai ajudar o necessitado, pô. Vai orar pelos enfermos em um hospital público. Quando eu ia orar pelos enfermos, não era enfermo que eu conhecia, não. Era em hospital público. Eu entrava, batia, me apresentava, começava a conversar com a pessoa, orava, levava a palavra de Hashem para a pessoa. Então, nós precisamos de menos blá, blá, blá e menos mimimi. Nós temos que estender a mão ao próximo. E eu te pergunto, onde está a nossa compaixão e o nosso amor para com os pecadores? Tem gente que só fica olhando, o fulano está no pecado, fulano está no pecado, fulano não guarda o Shabat, fulano está na Babilônia, fulano não faz isso, fulano não cumpre Torá, os evangélicos não querem Torá. Pare de falar mal dos outros. Olhe para si mesmo. Se o sujeito não quer fazer Torá, não quer nada, deixa ele, pô. Cuida da tua vida. A pedra angular da mensagem de Yeshua reside na compaixão para com o próximo. Eu e você, nós não fomos constituídos juízes. Até Yeshua, quando aqueles irmãos estavam brigando pela herança, Yeshua falou, né, que eu não sou juiz e nem partidor entre vocês. Até Yeshua falou que ele não ia ficar ali discutindo essa questão material. Então vejam que nós tenhamos esse caráter de Yeshua, a compaixão para com os necessitados. O Midrash explica que Sedom, ou seja, Sodoma, era um símbolo da maldade, pois seus habitantes falavam: todo aquele que alimentar o pobre e faminto com um pedaço de pão será queimado no fogo. Ou seja, havia pena de morte se você ajudasse o próximo. Ok? E o Talmud em Sanhedrin 109b fala de uma menina que escondia pão em sua jarra quando ia buscar água. É a filha de Ló que eu expliquei. E quando ninguém estava olhando, ela dava pão ao pobre. Desculpem, essa é uma outra menina. Quando isso foi descoberto, os sodomitas cobriram-no com mel e colocaram em cima do muro da cidade, e as abelhas vieram e devoraram. Então tem a história da filha de Ló, que foi queimada viva, e aí a história de uma outra menina que descobriram que ela ajudava o pobre, o necessitado, colocaram mel nela, amarraram no muro e as abelhas vieram e a mataram. Ok? Um outro pecado de Sodoma e Gomorra era a arrogância. A obra Tzoror Hamor diz que os habitantes eram arrogantes. Meus irmãos, você precisa entender que a arrogância, o orgulho é uma forma de idolatria. O orgulho é uma forma de você idolatrar quem? Idolatrar a si mesmo. Tanto é que os nossos sábios, de abençoada memória, nos ensinam que onde está a arrogância, o Eterno se ausenta, o Eterno vai embora. Porque diz Hashem, eu
e o orgulhoso não podemos habitar no mesmo mundo. Então, meus irmãos, é extremamente negativo o orgulho. E quantas pessoas são vaidosas? A pessoa aprende um pouquinho, ela se sente. Há pessoas que eu conheço que sabem nada, aprende um pouquinho de hebraico, aí já se sentem superiores. O sujeito é o rabino. Gente, o que mais há de rabino messiânico aqui no Brasil falso? Quase todo, praticamente todos, né? Salvo raríssimas exceções, todos os rabinos messiânicos aqui no Brasil são falsos rabinos, porque eles se declararam rabinos. O jeito que chegou, não, eu quero ser rabino e eu me declaro rabino. Aí bota rabino tal, rabino tal, rabino tal, não é? Vejam, isso é algo muito triste. Até um dia desses eu até deletei um rabino não sei o que, veio criar confusão comigo no YouTube, eu deletei tudo. Pô, o camarada é um falso rabino, nem rabino é, ele se autodeclarou rabino. Isso é muito feio. Por quê? Porque isso é mentira. E a Brita Hadachá diz que quem é o pai da mentira é Hassatan, é Satanás. Se o sujeito não é rabino e ele se diz rabino, ele é mentiroso. Pra que a vaidade? Pra que o orgulho? Eu falo para vocês, meus irmãos, falo de todo o coração. Eu mesmo, eu não sou rabino. E não me identifico como rabino, gente. Não sou. Agora, já fui em vários meios judaicos e eu nunca me identifiquei como rabino e as pessoas e me apresentam, né? Ó, o rabino de Sadok. Eu falo, eu não sou, mas as pessoas me enxergam como tal, porque rabino também significa um mestre da Torá. Então as pessoas me chamam, mas eu falo, eu não sou e eu não vou usar um título falso. Se você me considera um professor, uma pessoa que ensina a Torá e gosta de mim e acha que eu merecia o título, tudo bem, você pode achar, mas eu não sou nada. O que eu sou? Qual é o meu título? Eu sou servo. Eu estou muito feliz em ser servo. Eu não preciso de título. Então eu acho uma picaretagem o sujeito. Eu sou o rabino tal, escrevi um livro, rabino tal. Poxa, aí o camarada vem me esculachar na internet, eu deletei tudo. Não... Que é isso, gente? Que é isso? Tira o sapato alto. Tira o sapato alto e coloque as sandálias da humildade. Se você não é rabino, pô, tira o título, ok? Então eu acho muito feio, porque as pessoas ficam mentindo. Repito, eu estou satisfeito em ser servo, ok? E, pô, isso já é muita coisa. Ser servo já é muita coisa, porque as pessoas nem servir estão servindo. Então, vamos acabar com a arrogância. Meu irmão, você que me ouve, não seja arrogante. Nunca deixe nenhum título, não deixe o conhecimento, não deixe nada subir a tua cabeça. Quando você estiver subindo, coloque as sandálias da humildade. Eu vou te falar uma coisa, mais gostoso não ser nada. Nada. É muito melhor. A vida com mais humildade, ela é muito mais gostosa do que a vida dos arrogantes. Prosseguindo aí no nosso estudo, um outro pecado de Sodoma e Gomorra era a imoralidade sexual. No livro de Jubileus, capítulo 16, verso 5, está escrito: E nesse mês o Senhor executou o julgamento em Sodoma e Gomorra e Zeboim e toda a região do Jordão, e ele os queimou com fogo e com enxofre, e os destruiu até os dias de hoje. Como já lhe havia dito a respeito de todas as obras deles, que eles eram malignos e excessivamente pecadores. E eles se contaminavam e cometiam fornicação em sua carne e praticavam impurezas sobre a terra. Meu irmão, se liga nisso. Eles praticavam o quê? Fornicação. Fornicação. Aí também, fornicação entra qualquer tipo de imoralidade sexual, ok? Aí tá traduzido fornicação, mas no hebraico pode ser qualquer tipo de moralidade, ou seja, fornicação, adultério, homossexualismo. Mas, meus irmãos,
Poxa, o que é isso? Nós temos que nos libertar da imoralidade sexual. Poxa, há muita gente aí, discípulo de Yeshua, que não é casado e fica tendo relações sexuais. Eu sempre falo para você, homem, antes de fazer qualquer coisa, assuma teu papel de homem. Se você gosta de uma mulher, ama uma mulher, se case. Se case com ela. Mas o que tem mais por aí que eu conheço é gente que nem é casado e tem relações sexuais. Conheço líderes aí que estão no YouTube, com canais, com uma série de coisas que eu conheço, que largaram a mulher para ficar com a amante. Largou a mulher e os filhos. E o sujeito fala bonitinho, mansinho, legalzinho, é amor, é a Torá, é Shabat, é mitzvot. Só que, poxa, imoralidade sexual é um pecado grave. Sexo fora do casamento, quem não é casado, quem também larga a mulher para ficar com a amante. Pô, que é isso, gente? Que palhaçada é essa? Que é isso, gente? Desculpe aqui, mas eu fui tomado de ira santa. Pô, não pode. Se você não honra a tua mulher, você não vai honrar ao Eterno. Porque como diz a Brita Hadashá, se você não ama a tua mulher, né? Aí fala o próximo, mas eu digo a tua mulher. Se você não ama a tua mulher que você viu e vê, como você vai amar o Eterno que você não viu? Pô, o que mais tem é isso. Gente na imoralidade. Gente aí, poxa, eu fiquei surpreso, não vou citar nome. Poxa, mas tem um sujeito aí que é roxo, que vivia falando mal de mim. Pô, descobriram que o camarada é gay. Que o camarada é gay. Que é isso, gente? Poxa, o camarada vivia me marretando, aí veio à tona que o sujeito é gay. Poxa, que é isso? Ou seja, o cara fala de Torá, de mandamentos, de escrituras, e o cara tava no armário e de repente sai do armário? Pô, fiquei surpreso, gente. Como diz aqui no Rio de Janeiro, descobriram que essa coca é Fanta. Que é isso, gente? Só para deixar claro, meus amigos, homossexualismo é pecado. Mas em relação ao homossexual, não tenho nada contra. Agora eu perdi contato, mas eu tive amigas lésbicas, amigos gays. Eu não tenho nenhum problema. Já fui uma amiga que era lésbica, deu uma festa de aniversário na casa dela antes de eu me casar e eu fui lá. Não tive problema nenhum. Tinha lésbica, tinha gay. Pô, não tem problema nenhum. Agora, tá errado? Tá. As pessoas sabem que eu acho errado, mas nós temos que ser luz pro mundo. Yeshua, o que Yeshua faz? Ele se reunia com os pecadores. Tudo bem, nessa época eu não tinha feito a techuvá e tal, mas eu era contra o homossexualismo de qualquer forma, ok? Eu era contra o homossexualismo. Então vejam só, eu não tinha nenhum problema. Minha amiga, eu vou no aniversário? Vou. Eu amo aquela moça? Amo. Eu amo. Agora, é errado o homossexualismo. Não deixa de ser minha amiga, eu não deixo de amar, ok? Que fique bem claro, eu tenho amor por todos os seres humanos. Agora, o que está errado tem que ser combatido, né? Eu nunca vou maltratar um homossexual, nunca maltratei, nunca. Se eu tiver que ajudar, vou estender minha mão. Eu ajudo mesmo, vou ajudar a pessoa. Tem gente que me manda e-mail. Recebo e-mail de Sadoc, eu sou homossexual, mas eu quero me libertar do homossexualismo. Me ajuda. Quando eu recebi o e-mail, eu falei, meu irmão, o problema você acha que é seu? Antes o problema era só seu. Agora o problema é meu também. Se você me pediu ajuda, eu vou interceder pela tua vida até você ter o encontro com o Eterno te libertar. Esse pecado, o problema não é teu, é meu também, eu vou ser guerreiro de oração. E Baruch Hashem, a pessoa foi liberta do homossexualismo. Então, gente, eu só quero dizer, deixar bem claro que nós temos que abandonar o pecado. E eu fico chateado que tem gente que adora falar só de homossexual, mas o cara tá em outros pecados também. Pô, o que adianta ficar falando mal dos homossexuais se o cara tá na fornicação, se o cara tá no adultério? Para o Eterno é tudo a mesma coisa. Tudo é imoralidade sexual. Tudo é imoralidade sexual. E esse foi o pecado de Sodoma e Gomorra.
ok? Vejam, então isso é um pecado terrível. Outro pecado de Sodoma e Gomorra era a perversão social e moral da sociedade. O Rabino Barria explica que os crimes de Sodoma eram todos ligados aos aspectos sociais e morais. Era uma imoralidade generalizada. Parece até Brasil. Sodoma e Gomorra parece até Brasil. Carnaval, festa, idolatria. Parecia até Brasil. Carnaval, ou seja, mas eram problemas morais e sociais. Por que sociais? Porque havia muito pobre, havia necessitados, havia uma elite rica, muitos habitantes eram muito ricos, e quem era pobre não tinha nada, sofria. O Brasil também não está muito diferente, não. O pobre nesse país sofre muito por uma série de coisas. Então ali o pobre sofria mesmo, as leis eram injustas, né? Havia uma coisa muito ruim, o pobre ficava desamparado, ok? Infelizmente, estou falando isso com tristeza, poxa, eu já viajei mais de 30 países do mundo, pô, você vai na Europa, até o pobre tem dignidade, ele tem as coisinhas dele. Nos Estados Unidos, sabe, em outros países o pobre tem as coisas, aqui o pobre, coitado, ele fica numa situação muito ruim. E existe um sistema. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, né, uma faxineira vai varrer a tua casa. Eu tenho um amigo da minha esposa, amigo meu também, da minha esposa, eu conheci por ela, mora nos Estados Unidos. A faxina para limpar a casa custa um dia, $130. $130, sei lá, dá quanto? Mais ou menos, sei lá, né, uns R$800, 850, sei lá, R$800. Vamos arredondar aí, eu não estou muito bom na conta hoje, mas R$800. Uma faxina, R$800. Então, a diária da faxineira é R$800. Multiplica isso por mês, quanto que ela não ganha no final do mês? Então, até a faxineira nos Estados Unidos tem o carro, tem um carrinho bonito, um carro bom, porque carro nos Estados Unidos é barato, tem uma casa, tem tudo. Então, o pobre tem uma casa boa, tem uma piscininha, tem um carro, tem tudo. E aqui o pobre a gente vê que fica totalmente desamparado, sem nada. É muito triste isso, né? Outro pecado aí de Sodoma e Gomorra era a idolatria. O Talmud em Sanhedrin fala que Sedom e Amorá, Sodoma e Gomorra, eram cidades cujos habitantes praticavam idolatria. Vejam que é um pecado que também assola o nosso país, a idolatria. Idolatria aí, né, tem nesses dias pagãos aqui no Brasil, muita idolatria. Então, meus irmãos, tem que estudar. Estudar a Torá não é estudar o passado. Estudar a Torá não é estudar o passado. A Torá é uma profecia. Estudar a Torá é estudar o presente e também o futuro. Nós veremos que tudo isso tem conexão com temas apocalípticos do Novo Testamento, da Brit Hadashah, que nós vamos estudar daqui a pouco. Eu estou dando o panorama da Torá para a gente partir para a Brit Hadashah daqui a pouco. Mas o que eu quero falar com vocês é que os problemas de Sodoma e Gomorra são problemas do Brasil. Pô, a idolatria. Esse país nosso tem uma idolatria terrível. Quantas cidades são consagradas, né? Por exemplo, havia aqui um ex-prefeito do Rio de Janeiro. Ele pegou a chave da cidade e entregou aos ídolos. E houve uma época que, né, a carnaval aqui no Rio de Janeiro, quando chove, o carnaval fica ruim. O que ele fez? Ele contratou com dinheiro público um centro de macumba, de candomblé, de umbanda, sei lá o quê. Ele contratou para que eles fizessem trabalhos de feitiçaria para que não chovesse no carnaval, que o carnaval tivesse sol para as pessoas desfilarem. Vejam, só uma coisa, galera. Quando eu falo de político, tá, eu não tenho partido, tá? Porque às vezes alguém pode gostar desse ex-prefeito. Só para vocês entenderem, o meu partido é Yeshua, ok? Né? Teve um vídeo aí que eu falei de um ex-presidente que foi preso. Aí um sujeito ficou todo irritado. Ah, o Sadak, tal. Meu amigo, eu não tenho lado político nenhum. Eu tô falando de um ex-presidente que foi preso, eu posso falar de tudo, posso falar do atual presidente também, que tem coisa errada. Meus amigos, eu não tô vinculado a político nenhum. O meu partido é Yeshua HaMashiach, é a Torá, é a Escritura.
Então, só para vocês entenderem que eu não estou aqui defendendo A nem B, eu estou defendendo a Torá. Mas, onde eu estava indo? O prefeito que contratou ritual de feitiçaria, gente, aqui no Rio de Janeiro. Então, tudo isso atrai maldição. O ponto que eu quero chegar é, tal como o Eterno profere maldição e juízo sobre Sodoma e Gomorra, o Brasil vive maldição, o Brasil vive muita coisa ruim, conta de quê? Desses pecados que são pecados abomináveis aos olhos do Eterno. Eles eram tão ruins em Sodoma e Gomorra que outros pecados deles, segundo o comentarista Aradak, eles violavam as 7 leis de Noar, as 7 leis noéticas, que nós estudamos 2 semanas atrás, salvo engano. Eles violavam as 7 leis noéticas, que é o mínimo que alguém pode guardar, são as 7 leis noéticas. Nem isso eles cumpriam. Então, tudo isso, gente, todos esses pecados terríveis, nem as leis noéticas, né? Eu estava falando de imoralidade sexual. Uma das 7 leis noéticas é não praticar imoralidade sexual. Já que há muitos discípulos de Yeshua que vivem imoralidade sexual, eles serão condenados, porque nós já estudamos, as leis noéticas são o mínimo, o básico. Quem não faz nem isso vai ser condenado ao lago de fogo, e nós veremos ainda hoje isso na Brit Hadashah. Então, as leis noéticas são o mínimo. Por conta de todos esses pecados que nós vimos, violência, falta de compaixão para com o próximo, imoralidade sexual, derramamento de sangue, leis injustas, idolatria, violação das leis noéticas, todos esses pecados chegaram ao coração do Eterno, e o que o Eterno faz? Ele vai proferir juízo contra Sodoma e Gomorra. Ensina o Midrash que os pecados de Sodoma e Gomorra eram os mesmos pecados da geração do dilúvio. Estas pessoas foram punidas com um dilúvio de água, enquanto aquelas foram punidas com um dilúvio de fogo. Isso é fantástico do Midrash. Eu amo o Midrash. Vejam, o que foi o Mabul, o dilúvio? Foi a destruição do mundo pelas águas. O que é Sodoma e Gomorra? É a destruição daquele local com o fogo. É um dilúvio de fogo. Então, com Noé, houve um dilúvio de águas. Em Sodoma e Gomorra, houve um dilúvio de fogo. E nós veremos por que os ímpios irão para o lago de fogo, que é o que dizem as escrituras, o Gehinnom, o inferno, um lago de fogo. Por quê? Porque o destino deles será o mesmo destino de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é um tipo, é um arquétipo, é uma imagem da punição final dos ímpios. Está na Brit Hadashah, que eu vou analisar hoje ainda. Mas isso que você tem que entender, a destruição de Sodoma e Gomorra pelo fogo, a condenação pelo fogo é um símbolo futuro, um símbolo do juízo final, um símbolo de que o fogo irá consumir os ímpios que vão para o Gehinnom, geralmente traduzido como inferno, um lugar de fogo e enxofre, um lugar em que haverá juízo, haverá uma punição. Agora, meu irmão, preste atenção no que eu vou falar. Muitos, talvez, de vocês possam estar até em pecados mortais, pecados terríveis, esses pecados que são abomináveis aos olhos do Eterno. Mas o Eterno dá a oportunidade para o homem se arrepender, fazer retorno, chuvá. Vejam, em Gênesis, Bereshit 18, 21, está escrito: descerei agora e verei se em tudo tem praticado segundo o seu clamor. É o Eterno dizendo: que a mim tem chegado, e senão estabeloei. Então o Eterno fala que vai descer para ver, para inspecionar a situação de Sodoma e Gomorra. E o Midrash Rabbah, ao comentar essa passagem, o Rabino Abba, um grande rabino, ele diz que esse verso prova que Deus deu a oportunidade do arrependimento. O Eterno nunca pune alguém
sem dar a esta pessoa a chance do arrependimento. Toda pessoa, antes de morrer, tem uma chance de arrepender. Tanto é que o próprio Midrash explica que antes de destruir Sodoma e Gomorra, o que Hashem fez? O Eterno enviou vários terremotos, vários infortúnios, vários sinais, terremotos, catástrofes, para que as pessoas se arrependessem. É o que o Eterno faz hoje. Ele manda terremoto, ele manda peste, ele manda o coronavírus, ele manda todas as coisas. Ele manda todas as coisas. Ainda que você creia que o coronavírus, sei lá, foi criado pelos chineses, o Eterno está no controle de todas as coisas. Tudo isso o Eterno deixa acontecer para que o ser humano venha a se arrepender. O Eterno dá chance, meu irmão, mas quando o sujeito não se arrepende, vem juízo. E essa mensagem é para mim e para você. Ou nós nos arrependemos hoje, ou o juízo vem e chega. E tem um momento em que o juízo chega que é tarde. Me lembro até hoje que uma vez eu fui a uma comunidade no Rio de Janeiro, a convite de uma amiga evangélica, e fui em uma comunidade tomada pelo tráfico no Rio de Janeiro, e eu e minha esposa saímos de lá à tarde da noite. Quando nós estávamos andando, nós vimos várias pessoas com fuzil, com arma, com granada, e eles estavam com a roupa do exército. Eles estavam com a roupa do exército. Minha esposa até pensou que era o exército ali fazendo uma pacificação, mas eles eram traficantes. Estavam ali com granada. Quando eu vi eles, eu realmente fiquei assustado, eu fiquei com medo. Armamentos pesados, armamentos de guerra, e um deles se dirigiu a mim e falou, né, pastor, né, repito, eu não sou pastor, né, eu não sou pastor, mas não sei porque ele me viu com Bíblia, falou, pastor, ore por mim, né, eu não lembro as palavras ao certo, mas ore por mim para Deus me abençoar, para Deus ajudar, era algo do tipo, para Deus abençoar. E na hora eu fiquei pensando o seguinte, poxa, o cara é bandido, eu vou orar para Deus abençoar o quê? Para Deus abençoar a venda da cocaína? Para Deus abençoar o tráfico? Tá errado, eu não posso orar por isso. Eu não posso orar do jeito, né, ser abençoado. Tá errado isso. Aí o que aconteceu? Eu fiquei até meio, né, fiquei até nervoso, um pouco, tremendo por dentro, porque, pô, o camarada é cheio de arma, pede para você orar, e eu falei para ele, olha, eu não vou orar para Deus abençoar você, não. Eu não vou fazer isso. Eu vou orar para que você se arrependa, para que você mude de vida, para que você seja transformado, impactado pelo poder de Deus. E eu fiz uma oração ali, eu não me lembro as palavras exatas, porque ali é o Eterno que ministra, então a gente não lembra direito, mas a oração foi para que eles se arrependessem, para que eles deixassem o tráfico, a arma, o armamento, as granadas, até granada ali, Cara, tinha um negócio com muita granada, gente. Eu fiquei assustado. E eu orei por eles. Com esse propósito, não me lembro as palavras exatamente, mas era com esse propósito para que eles se arrependessem. E o que aconteceu? Na oração eu falei que ou eles se arrependem ou o juízo vem, ou o Eterno vai proferir juízo, que é o que eu falo para você, é sempre minha pregação. Ou se arrepende ou vai prestar contas e a pessoa vai morrer. E o que aconteceu? Essa moça morava, o nome dela é Joelma, morava na comunidade. Depois, uma semana depois, ela me procurou e ela falou, olha, depois da sua oração, depois daquilo, 1, 2, 3, eu não me lembro, alguns daqueles bandidos se converteram, largaram tudo e deixaram o tráfico. Até porque na oração ela me lembrou, né, porque eu não lembrava, mas ela me lembrou que eu falei que se eles não abandonassem aquilo ali, eles iam morrer. Os 2, 3, sei lá, um grupinho pequeno, menor, a minoria abandonou o tráfico. Os outros continuaram no tráfico. Naquela semana, eu orei, sei lá, num domingo, eu não me lembro, mas poucos dias depois daquilo ali, houve uma incursão policial no local e a polícia matou todos aqueles que continuaram no tráfico. Vejam, todos foram fuzilados pela polícia, menos aqueles que se converteram e abandonaram. Então, esse testemunho é um testemunho que mexe comigo, porque ela me contou, ela que mora nessa comunidade, esqueci o nome, mas quem é do Rio de Janeiro, ali na Grajaú, Jacarepaguá, me esqueci o nome daquela comunidade ali na Grajaú, Jacarepaguá,
lá em cima da estrada. Enfim, o que esse testemunho mexe comigo? Que é o seguinte, o Eterno ali me usou, não por eu ser alguma coisa, mas porque ele é bom, ele é misericordioso, mas ele nos usou para levar uma palavra àqueles bandidos. Alguns se arrependeram, foram salvos, outros continuaram e foram fuzilados, morreram pelas mãos da polícia. E nós temos que entender, meus irmãos, que isso não é só para bandido não, isso é para gente também. Isso é pra gente. O Eterno nos dá chance. Tem gente na imoralidade sexual, tem gente que tá roubando, tem gente que tá fazendo mal ao próximo. Nós temos que nos arrepender, pois chegará um momento no relógio de Hashem que ele vai desligar e falar, acabou a sua chance, ok? Acabou a sua chance. Então nós temos que nos arrepender. O Eterno, ele dá chance. Ele dá chance para que os pecadores se arrependam. Cito aí o Targum Yonatan. Targum Yonatan fala sobre o caso daquela menina Pelitit, que é a filha de Ló, que eu falei para vocês que ela morreu. E o Eterno fala que ele ouviu o clamor da menina Pelitit, dessa menina que morreu queimada pelo fogo por ajudar aos pobres. E o Eterno, ele viu e ele ofereceu o arrependimento. O Eterno deu mais uma chance. Se eles tivessem se arrependido, eles seriam salvos. Se eles tivessem se arrependido, Sodoma e Gomorra não seria destruída. Lembram do profeta Jonas? Nínive se arrependeu, Nínive não foi destruída. É a mesma coisa aqui. Se Sodoma e Gomorra se arrependessem, não haveria destruição. Mas não houve arrependimento. Já que não houve arrependimento, o que o Eterno faz? O Eterno vai e termina punindo, ok? Punindo aquelas cidades penitentes. Uma citação que eu faço ainda é do Ramban, o rabino Moshe ben Nachman, grande rabino medieval sefaradita. Ele explica, só para você entender aí o que eu coloquei na tela, o Eterno, ele tem dois pilares. O Eterno é misericordioso para com o pecador, mas o Eterno também é justo. Então vejam, há um Midrash que explica que o Eterno criou um mundo com dois atributos, a misericórdia e a justiça. Se o Eterno usasse só de misericórdia, os pecadores iriam pecar e iriam ficar impunes, porque o Eterno usaria só de misericórdia. Então não é bom o Eterno ser só misericordioso, porque senão os pecados ficarão impunes. Para que não haja a proliferação dos pecados, o Eterno também é justo. O que é justiça? É a punição do pecado. Mas se o Eterno fosse só justo e não misericordioso, se ele aplicasse apenas a justiça estrita, todos nós, e eu também, todos nós seríamos condenados, porque todos nós já pecamos um dia. Então, se o Eterno for justo ao extremo, não sobra ninguém. Eu, você, está todo mundo condenado. Então, o Eterno, ele é misericordioso e é justo. Ele tem dois pilares da balança, misericórdia e justiça. E dizem os rabinos que o Eterno é mais misericordioso do que justo. Ou seja, se a tua balança estiver no meio, ela pesará mais para o lado da misericórdia, porque o Eterno é mais misericordioso do que justo. Tanto é que Retsuot são aquelas tiras do tefilim, a da direita é maior do que da esquerda. Por que a da direita é maior? Porque ela é o atributo da misericórdia. E a esquerda é menor, porque ela é o atributo da justiça. O que isso quer dizer? O Eterno é mais misericordioso do que justo. Então, ele sempre é mais misericordioso. Agora, o que Ramban explica aí é que o seguinte, o Eterno disse, a indignação de Sodoma e Gomorra é tão grande que eu devo descer do meu aspecto de misericórdia para o meu aspecto de justiça. Deixe-me olhar com misericórdia para ver se eles agiram de acordo com o clamor
que atingiu o meu aspecto da justiça. Se eles tiverem, eu os destruirei completamente. Caso contrário, agirei com misericórdia. O que o Eterno fez? Ele foi avaliar a situação. E, meus amigos, a balança pesou mais para o lado da justiça. O Eterno teve que ser justo e punir. Por quê? Porque o Eterno foi misericordioso. O Eterno deu chance para o arrependimento, mas eles não se arrependeram. Por isso, eles foram punidos. Meu irmão, minha irmã, saibam disso. Se nós não nos arrependermos, nós seremos punidos. E vamos ter que prestar contas ao Eterno. Uma outra lição profunda dessa paraxá é a seguinte, por que o Eterno... Lembram que Abraão chega para o Eterno e Abraão chega e fala assim, Eterno, não destrua Sodoma e Gomorra, não faria justiça o juiz de toda a terra? Deus, por que você vai destruir Sodoma e Gomorra? E se houver 50 justos, 50 tzadikim? E daí o Eterno fala, não há. Ah, mas se houver 45 justos, você vai destruir os justos com os ímpios? O Eterno fala, não há. Ah, mas se houver só 40, se houver 35, 30, vai descendo, descendo. E se houver 10? Lembram daquele diálogo de Abraão com Hashem? Vejam só. Ele tem esse diálogo com o Eterno. E aí, em Bereshit, Gênesis 18, 32, disse ainda Abraão, ora, não se ire Adonai, pois só mas esta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10, ainda assentiu Adonai, por causa dos 10 não a destruirei. Hashem falou que se houvesse 10 justos em Sodoma e Gomorra, ele não iria destruir a cidade. Bastavam 10 justos e Sodoma e Gomorra, a Sodoma não seria destruído. Bastava 10, mas não havia nem 10 justos. Nem 10 justos havia. E o que o Rabino Eliyahu Mank, ele explica aí? Que o mundo, ele pode ser salvo pelo mérito de apenas um tzadik, um justo. Como está escrito, tzadik é o fundamento do mundo. Provérbios 10, 25. Ele diz, mas isso se refere a um tzadik com excepcional perfeição e santidade. Vejam, meus irmãos, o Rabino Eliyahu Mank, ele não crê em Yeshua, mas isso que eu acabei de ler se aplica perfeitamente a Yeshua. Um tzadik apenas que seja perfeito e santo, ele é capaz de salvar o mundo inteiro. Um tzadik, um justo. E quem é esse tzadik com excepcional perfeição e santidade? É Yeshua. Yeshua é o tzadik capaz de salvar a todos. Ele é o tzadik perfeito, tzadik tamin, o tzadik perfeito, íntegro, que é capaz de nos salvar. Agora, ele continua dizendo, em outros casos, 10 tzadikim, 10 justos, é o número mínimo de tzadikim justos requeridos para comunicar a sagrada fé à comunidade. Daí é o minyan, né? O minyan, em toda sinagoga, congregação, são 10 justos para compor o minyan, 10 homens. Claro que a ideia, o certo é que sejam 10 justos, 10 ímpios não vale de nada. Mas qual é a lição que nós podemos extrair daí? Além de que existe um tzadik perfeito e santo que salva as pessoas, que é Yeshua, o tzadik, o justo, é o fundamento do mundo. Além disso, a lição que nós podemos extrair daí, uma lição poderosa, é a seguinte: nós temos que sustentar o mundo. Dizem os rabinos que o mundo é sustentado pelos tzadikim, pelos justos. Você já parou para pensar? Por que o Eterno não destrói o mundo hoje? O Eterno podia destruir o mundo hoje. Explicam os rabinos que o Eterno olha a face da terra, ele vê pessoas que são justas, e aí os justos fazem com que o atributo da misericórdia ele fique mais pesado. A misericórdia do Eterno prevalece sobre a justiça. Meus irmãos, isso é um conceito muito profundo
eu estou falando aqui, não sei se vocês entenderam a dimensão. O mundo é preservado pelos justos, o mundo é abençoado pelos justos, o mundo tem coisas boas apenas por conta dos justos. E aí é o desafio que eu faço para você e para mim. Eu gostaria muito de ser um desses justos que sustentam o mundo. Eu sei que eu estou longe, mas eu gostaria de ser a pessoa que toca o coração do Eterno e mexe na balança do Eterno. Que a balança do Eterno vai pender mais para o lado da misericórdia. O desafio que eu faço para você e para mim, nós temos que ser tzadikim. Nós temos que fazer parte do remanescente, nós temos que fazer parte do remanescente fiel, nós temos que ser aqueles 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal, nós temos que ser aqueles que tocam o coração de Hashem, nós temos que ser aqueles como Kefá Pedro, cuja sombra dele curava os enfermos. Nós temos que ser como Shaul, como Paulo, que as roupas dele eram usadas, as pessoas tocavam e eram curadas. Nós temos que ser como os antigos irmãos nossos, que eram pregadores ousados e entregavam sua vida por amor à causa. Nós temos que ser o sustentáculo do mundo. Essa é a nossa vocação, esse é o teu chamado. Você não foi chamado para esquentar um banco, você não foi chamado para ficar aí sentado e dormindo em berço esplêndido. O gigante tem que se levantar. O Eterno está convocando o seu exército sobre toda a terra, a milícia do Eterno que tem que se levantar, como diz a Brit Hadashah, desperta, ó tu que dormes. Meus irmãos, muitas pessoas estão vivendo um sono espiritual. Nós precisamos acordar, nós precisamos despertar, nós precisamos entender que nós temos um chamado. E esse chamado é: nós temos que ser luz do mundo, nós temos que ser o sal da terra, nós temos que sustentar o mundo pelo nosso serviço ao Criador. E aí sim, o mundo receberá bênçãos por nossas ações. Claro que o nosso mérito não é um mérito próprio, porque nós temos Yeshua. Na verdade, nós apenas refletimos a luz daquele que é a luz do mundo, que é Yeshua. Só para vocês entenderem, não é a gente, é Yeshua agindo através da gente. Só para vocês entenderem, às vezes na vida em que eu abençoei alguém, em que um enfermo foi curado, não sou eu, é Yeshua. A vez que eu citei quando eu preguei para os traficantes, quem salvou não fui eu, é claro que não sou eu, é Yeshua. Mas nós temos que ser o braço de Yeshua. Não sei se você entende, meu irmão. O que é discípulo? Discípulo é aquele que é um emissário do seu mestre. Você tem que ser a boca de Yeshua aqui na terra, pregando como Yeshua pregou. Você tem que ser a mão de Yeshua, impondo a mão dos enfermos e curando como Yeshua curou. Você tem que dar uma cesta básica ao necessitado, fazendo aquilo que Yeshua ensinou. Você tem que ser a boca de Hashem, a mão de Hashem, os olhos de Hashem, o coração. Hashem, ele age através do homem para abençoar outros homens. Você se coloque aí à disposição do Eterno para cumprir o seu chamado. Prosseguindo no nosso estudo, eu não vou ler todas essas citações, mas elas falam sobre aquela questão daqueles dois homens, que na verdade eram anjos, eles vão para a casa de Ló, você conhece a história, eles vão se hospedar lá, e os habitantes sabem daquilo ali, e eles querem ir lá para abusar sexualmente. Ló até oferece as suas filhas, eles não querem, e aqueles homens eles querem abusar dos estrangeiros. Por quê? Porque a literatura rabínica fala que eles abusavam dos estrangeiros. Abusavam como? Sexualmente. Eles eram homossexuais. Aí Rashban explica claramente que aqueles habitantes eram homossexuais. Tá aí na telinha, e é por isso que as pessoas usam o nome sodomita muito em relação ao homossexual. Já expliquei que o pecado não era apenas o homossexualismo.
Eu expliquei todos os pecados hoje, não era apenas, porém, também havia homossexualismo. Então o pecado daqueles homens também era isso. Ou seja, chegaram 2 estrangeiros, foram para a casa de Ló, para dormirem lá, né, para passar a noite na casa dele. O que aconteceu? Infelizmente, eles quase foram abusados sexualmente, mas aí você conhece a história que aqueles anjos chegaram lá, quando eles abriram a porta, os anjos deram um comando e aqueles homens, o que aconteceu? Eles ficaram cegos. Aqueles homens ficaram cegos e aí os comentaristas Even Ezra e Rashban, eles explicam o quê? Que a cegueira física, na verdade, simboliza também a cegueira espiritual. Tal como Elisha é Eliseu, tal como tem essa passagem aí em 2 Reis sobre esse episódio da cegueira, tanto Even Ezra quanto Rashban, eles falam que existe a cegueira nos olhos e a cegueira no espírito. O que os rabinos querem dizer é o seguinte: a punição daqueles homens sodomitas, homossexuais, a punição deles foi a cegueira nos olhos. Mas por que eles ficaram cegos nos olhos? Porque eles já eram cegos espirituais. Olhem só, isso é interessante. Por que os anjos não mataram eles com fogo? Por que os anjos não mataram ele à espada? Por que os anjos não mataram eles de outra forma? Por que eles ficaram cegos? A questão é, eles ficaram cegos, explicam os rabinos, porque eles já eram cegos espirituais. A cegueira física daqueles homens foi uma decorrência da cegueira espiritual. E o que os rabinos querem nos ensinar é que pior do que a cegueira física é a cegueira espiritual. A pior coisa é alguém ser cego espiritual. Por isso que Yeshua falou que é ruim um cego guiando outros cegos. Isso é algo terrível. Isso é algo extremamente negativo. Então nós não podemos ter uma cegueira espiritual. Por isso que eu falo, meus irmãos, cuidado com os falsos mestres, os falsos profetas, as pessoas que ficam só falando coisas e não têm vida com o eterno. Ah, eu estudo com fulano de tal porque ele ministra estudos muito bonitos. Você conhece a vida dele? Tu tem que conhecer, meu irmão. Porque tem muita gente que estuda, promove estudo bonito, só que o sujeito está com terríveis e terríveis pecados. E aí, de uma mesma fonte não jorra água doce e água amarga ao mesmo tempo. Se o camarada está atolado pelo pecado, a água dele parece doce, mas na verdade a água dele será amarga. Cuidado com os falsos profetas, os falsos mestres. A árvore se conhece pelo fruto e não pelo conhecimento. Olha só, isso é forte, hein? A árvore não se conhece pelo conhecimento. Ah, o fulano sabe muito. Mas é pelo fruto, é pelo testemunho de vida da pessoa. Ok? Vejam, uma coisa que nós temos que entender também é a seguinte. Há um Midrash, né, que explica o texto de Bereshit, Gênesis 19, verso 3, está escrito: por que nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante de Adonai, e Adonai nos enviou a destruí-lo? Há um Midrash comentando esse texto. Lembram que Abraão ele está dialogando com o Eterno para o Eterno não destruir as cidades. Eterno, se houver 50 justos, se houver 45, se houver 40, tal, até 10. Ou seja, Abraão fala, porque Abraão não quer a destruição. Os rabinos explicam que por que Abraão não queria a destruição? Porque Abraão era misericordioso. E o que Abraão fez? Abraão, ele intercedeu Sodoma e Gomorra. Ele orava de manhã cedo para que não houvesse a destruição de Sodoma e Gomorra.
E é por isso, já que ele intercedia, que a primeira oração no judaísmo é Shacharit, é a oração da manhã, uma oração de manhã cedo, por conta desse caráter de Abraão de intercessão. Então vejam, Abraão, ele sabia que eles eram ímpios, Abraão sabia que eles eram profanos, mas Abraão não tinha prazer na morte do ímpio. Abraão não queria a morte deles. Abraão queria o arrependimento. E por isso o que ele faz? Ele intercede. De manhã ele acordava cedo para fazer a sua devoção, para fazer as suas orações. Ele intercedia pela salvação das pessoas. Essa lição, meus irmãos, é uma lição linda, porque nós temos o dever de interceder. Você, às vezes, conhece alguém que é ímpio, muita gente me manda e-mail, eu tenho um filho que não quer nada, eu tenho um amigo, eu tenho fulano de tal. Nós temos o dever de interceder. Interceder, interceder, interceder. Se a pessoa vai se converter ou não, é uma outra coisa. Mas nós somos Bnei Avraham, nós somos filhos de Abraão e nós temos que ter o caráter do nosso pai. O nosso pai é o intercessor. O nosso pai Abraão é um homem que acorda cedo, com muita idade, já idoso, ele acorda cedo para interceder pelos perdidos. Você também tem esse caráter de intercessor, aquela pessoa que chega e realmente quer salvar os perdidos, que tem misericórdia, que tem compaixão. E aí o Eterno quer destruir Sodoma e Gomorra, o que o Eterno faz? Ele fala, os anjos estão sendo usados pelo Eterno, ele fala para Ló e a sua família escapar dali, e daí eles falam para que eles não olhem para trás. Não olhem para trás. Escapem e não olhem para trás. Você sabe que a mulher de Ló vai olhar para trás e depois ela vai virar uma estátua de sal. Então aí, isso está em Bereshit, em Gênesis 19, 17. Porque Irache comenta o seguinte. A Torá diz, escapa por sua vida. Por que escapa para a sua vida? Diz Rashi, é suficiente para você salvar as vidas. Não se preocupe com o dinheiro. Ou seja, fuja dali o mais rápido possível. Quando os anjos falam para que eles escapem, não se preocupe com dinheiro, não se preocupe com os bens materiais, não se preocupe com nada. Fuja, fuja, fuja e escape rápido. Meus irmãos, e aí está escrito, não se preocupe com o dinheiro. Muita gente hoje se preocupa só com os bens materiais, fica defendendo a teologia da prosperidade, fica pensando só em dinheiro. Siga essa advertência aí de Rashi. Ele comentando a Torá, ele fala que escapar é escapar sem se preocupar com dinheiro. Ou seja, se você e eu temos que sair de Sodoma e Gomorra, porque nós estamos vivendo, o Brasil está igual Sodoma e Gomorra, se a gente tem que escapar, e não nos preocupemos com as coisas materiais. Conforme ensinou Yeshua, buscai o reino de Elohim e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Não se preocupe. E aí diz, não olhe para trás. Por que não olhe para trás? Porque nós não poderíamos ficar vendo a punição dos outros enquanto nós seríamos salvos. A questão é a seguinte, ainda que você escape e nós não podemos olhar para trás e nos regozijarmos com a condenação dos ímpios. Nós não podemos ficar vendo o sofrimento dos que serão condenados. Isso é uma advertência linda e maravilhosa, porque muita gente adora ficar falando fulano vai para o inferno, fulano vai ser condenado, fulano vai... O sujeito... Vejam, uma coisa é você exortar, a outra coisa é você ter prazer na condenação. Tem gente que o sujeito é sádico, ele quer a condenação do próximo, ele quer que o sujeito vá para o inferno, ele quer um juízo sobre o próximo. Isso está errado. Foi o que eu falei, Avraham, ele acordava cedo para interceder. Então nós não podemos olhar para trás, nós não podemos ver a punição dos outros. Não é certo a gente, repito, ainda que eu saiba que alguém vai ser condenado, eu tenho que interceder
Eu não posso ter prazer na condenação de ninguém. E agora, a última coisa que eu vou falar agora antes de entrar na Brit Hadashah é a seguinte. Todo mundo sabe que a mulher de Ló, ela virou uma estátua de sal. Todo mundo sabe que ela virou uma estátua de sal. Por que ela virou uma estátua de sal? As pessoas me perguntam. Os rabinos explicam o seguinte, eu coloquei aí 2 citações, mas a ideia geral é a seguinte, que a mulher de Ló, ela era uma sodomita. É importante saber que ela era, de fato, uma sodomita. Ela era uma mulher pecadora. Ela aprovava as coisas ruins que aconteciam lá dentro. E o que aconteceu? Quando Ló, existem várias fontes rabínicas que falam isso, apresentando para depois ler o que está na tela, mas quando Ló recebe aqueles anjos, homens que eram anjos, ele precisava de sal para fazer a refeição. O que ele fala? Ele fala para a mulher assim, ô mulher, vai lá e pede sal para os vizinhos. Ela sai para pedir sal aos vizinhos. Só que, o que ela faz de má fé? Em vez de ela só pedir o sal, ficar com a boca fechada, ela fala assim, olha, eu quero muito sal, porque há um midrash que diz assim, que ela fala assim, eu preciso de muito sal, porque há 2 hóspedes lá conosco. E vejam, ela sabia que, pela cultura de Sodoma e Gomorra, ao falar isso, aqueles homens iriam lá para abusar sexualmente dos hóspedes. Então ela fala assim, eu estou precisando de sal para fazer uma comida, porque tem 2 hóspedes lá. Ela fala isso porque, sabendo que aqueles homens iriam ouvir e iriam lá abusar sexualmente. Na verdade, ela meio que, usando uma gíria carioca, ela passou o serviço. Ela chegou e abriu o bico para que aqueles homens vizinhos soubessem da existência daqueles 2 hóspedes e fossem lá abusar sexualmente. Então, ela usou o sal, que ela foi pedir sal, para delatar, né? Ela foi uma X9, ela usou o sal para delatar os hóspedes. Por quê? Porque ela sabia que eles seriam abusados sexualmente. Então ela fez de má fé, ela fez aquilo ali para que os homens fossem estuprados. E ela usou o sal. Então o Targum Yonatan, existem vários midrashim. O Targum Yonatan diz assim, então sua esposa olhou para trás do anjo para saber qual era o fim da casa de seu pai. O pai dela ia morrer porque era sodomita. Ela era uma das filhas dos sodomitas. Ela era sodomita, ela gostava da sodomia. E porque pecou com o sal ao expor os pobres, ela foi transformada em uma coluna de sal. Então a questão é, ela usou o sal para delatar as pessoas. Por isso, já que ela olhou para trás, porque ela ficou preocupada com o pai, que era sodomita, que praticava pecados, ela foi punida com o sal. Hirashi diz assim, a mulher de Ló pecou com o sal. Por que pecou com o sal? Porque ela delatou e foi castigada pelo sal. Ló disse a ela, dê um pouco de sal para as pessoas. Ela respondeu, também este mau costume de tratar bem os convidados você deseja introduzir neste lugar? Ou seja, ela ainda reclamou do sal. Não só pegou, antes de pegar emprestado o sal lá com os vizinhos, ela ainda, antes de pegar o sal com o vizinho, ela ainda reclamou da hospitalidade de Ló. Ela reclamou disso. E uma coisa interessante é que aquela região ali de Sodoma e Gomorra é uma região que há muito sal ali, né? Há descobertas arqueológicas de sal. Ali realmente é uma região com sal. Então, isso também tem essa comprovação arqueológica, né? Mas, repito, ela pecou com o sal, logo ela foi castigada com o sal. E o que tudo isso tem a ver com a Brit Hadashah? Agora a gente chega na Brit Hadashah. A primeira coisa é a seguinte,
Yeshua deixou claro, a rejeição do Mashiach é pior do que os pecados de Sodoma e Gomorra. Mas, repito, rejeitar Yeshua é pior do que todos os pecados de Sodoma e Gomorra que nós acabamos de estudar. Por isso que a gente tem que começar estudando a Torá. Porque se eu falar dos pecados de Sodoma e Gomorra, tu tem que entender quais são esses pecados. Então, repito, rejeitar Yeshua é pior do que os pecados de Sodoma e Gomorra. Yeshua ensinou que aqueles que rejeitam a sua mensagem estão nessa situação pior. E a base disso é Mateus Matitiarro, capítulo 10. O verso 14 diz, Yeshua manda os seus discípulos para pregar a mensagem, Yeshua ensina. E quem não os receber e não ouvir as suas palavras, eram as palavras dos discípulos que foram em nome de Yeshua, ou seja, eles foram apresentar a mensagem de Yeshua. E quem não os receber e não ouvir as suas palavras, quando vocês partirem da casa ou da vila, sacudam a poeira de seus pés. Verdadeiramente eu lhes digo que para a terra de Sedom e Amorá, para Sodoma e Gomorra, será mais suave do julgamento do que para aquela cidade. Yeshua aí está ensinando que Sodoma e Gomorra terão um juízo mais suave do que quem rejeitar a sua mensagem. Repito, Sodoma e Gomorra terão um juízo mais suave do que aqueles que o rejeitarem, que rejeitarem a sua mensagem. Logo, rejeitar Yeshua é pior do que o pecado dos sodomitas. Repito, é pior. Tanto é que Yeshua fala, sacudam a poeira dos seus pés. Muita gente não entende o que Yeshua quis dizer. Você só entende lendo o Talmud, em Shabat 15b e em Nedarim 53b, que está aí na tela. Sacudir a poeira do pé é um símbolo de repúdio. Por quê? Porque o Talmud diz que a poeira de um lugar pagão gera impureza. Olhem algo que você talvez nunca tenha ouvido, mas é forte. A poeira de um lugar pagão gera a impureza, no conceito judaico. Então, quando Yeshua falou para você tirar a poeira dos seus pés, o que Yeshua quis dizer é que quem rejeitar a sua mensagem é pagão. E se essa pessoa é pagão, o local onde essa pessoa está é um local pagão. E a poeira dali é pagã e gera impureza. Então você tem que tirar o pó dos seus pés porque é um local pagão. O que Yeshua quis ensinar, isso que talvez você nunca tenha ouvido falar, ele diz que quem o rejeita é pagão. Ah, o fulano cumpre Torá, mas rejeita Yeshua, é pagão. Ah, mas o fulano guarda Shabat e nega Yeshua, é pagão. Gente, isso é muito bonito. Bonito assim, é triste para quem rejeita, mas eu estou mostrando aí um segredo, o que é sacudir a poeira dos pés, e realmente, pelo menos em livros aí cristãos, eu nunca vi essa explicação. Mas eu conheço cultura judaica, eu conheço o que significa isso. Então, vejam, Yeshua equiparou aqueles que rejeitam a sua mensagem aos pagãos. Ah, tem um rabino tal que ele é maneiro, ele é gente boa, ele tal. Negou Yeshua. Yeshua diz, ele é pagão. Por quê? Porque Yeshua é a Torá viva. Yeshua é o rei. Muita gente fala, ele cumpre Torá e só negou Yeshua. Eu conheço gente que fala assim, o rabino tal, ele é muito bom, ele é gente boa, ele é maneiro. O único probleminha dele, um probleminha pequenininho, é que ele negou Yeshua. Meu irmão, isso não é um probleminha pequeno, não, isso é um problemão. Porque Yeshua é rei. Quem nega o rei recebe a pena de morte. Isso em qualquer lugar do mundo. Né? Até na Idade Média, na Antiguidade, quem cospe no rei, quem rejeita o rei, quem blasfema do rei, merece a pena de morte. Isso na Antiguidade era assim.
vai, né, sei lá, você morava na época de Nabucodonosor, né? Nebuchadnezzar em hebraico. Você morava na época de Nabucodonosor. Se você chegasse assim e falasse, Nabucodonosor, eu te nego, você é um nada, você não quer nada. Se você esculhambasse Nabucodonosor, você ia morrer na hora. Sempre foi assim, meus irmãos. Sempre foi assim. Então, negar Yeshua é negar o rei dos reis. E quem nega o rei merece o quê? Merece a morte. E quem nega Yeshua nega o próprio Eterno. Isso também é uma coisa, quem nega Yeshua nega o próprio Eterno. E Yeshua falou, quem rejeita filho, rejeita aquele que o enviou. Ou seja, quem rejeita o filho, rejeita quem o enviou. A amiga aí citou o Salmo 2, né? Beijai o filho, em hebraico, nascuvar. Beijai o filho, para que ele não se ire. Para que ele não se ire, né? Você pode até postar o salmo completo aí, o verso, para que ele não se ire. Não beijar o filho é ira, é ira. Porque Hashem amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E depois, lá no final de Yohanan Gimel, João capítulo 3, fala o seguinte, quem crê nele não será condenado. Mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque a ira de Deus permanece sobre ele. Fala sobre a ira, que é a mesma coisa do Salmo 2. Beije o filho para que ele não se ire, para que não haja ira. Então, rejeitar Yeshua, meu irmão, é algo sério, não é algo pequeno, não. Então, vejam, Yeshua disse que é pagão quem o rejeita, comparando a Sodoma e Gomorra. Ou seja, o cara que nega Yeshua é como se fosse um sodomita. É um sodomita. Quem nega Yeshua é sodomita. Na verdade, Yeshua falou que Sodoma está até melhor. Está escrito aí, é mais suave, está até melhor. Então, quem nega Yeshua é um sodomita. Putz, Sadoc, essa mensagem é muito forte. Essa mensagem é muito forte. Você está dizendo que quem nega é sodomita? Não sou eu que estou dizendo. É a mensagem de Mashiach. É a mensagem do rei. O rei está dizendo isso, ok? Prosseguindo o nosso estudo. Yeshua ainda falou, né, em Kefarnahum. Kefarnahum português como que é mesmo? Ih, meu Deus, me deu um branco aqui. Cafarnaum. É que a gente fica lendo tanto em hebraico que Cafarnaum é Kefarnahum. Yeshua disse o seguinte, e você, Kefarnahum, ou seja, Cafarnaum, que está exaltada até os céus, para baixo no Sheol você será levada. Porque se em Sodoma, tivesse ocorrido os milagres que foram realizados em você, teria permanecido até este dia. Yeshua também fala que se ele fizesse os milagres, ou alguém fizesse os milagres em Sodoma, Sodoma seria salva. Ou seja, Cafarnaum viu os milagres de Yeshua e rejeitou Yeshua. Os milagres de Yeshua foram tão fortes, tão maravilhosos, que se os sodomitas vissem os milagres, eles teriam se convertido. Então aí Yeshua está trabalhando com a técnica de interpretação de Hillel, chamada Kal Vachomer, leve e pesado. Ele está dizendo que pior é para a geração que o nega do que para a geração de Sodoma. A geração de Sodoma está melhor do que a geração que o negou. Por quê? Porque os sodomitas não viram os sinais e prodígios, maravilhas dele. Os sodomitas não viram nada disso. Aquelas pessoas viram Yeshua transformar a água em vinho, viram Yeshua multiplicar os pães e peixes, viram ele curar enfermos, paralíticos, cegos, curar Tsaraat, né, o leproso, viu tudo, e mesmo assim eles negaram. É algo extremamente negativo. Yeshua nos ensina ainda, nos alerta em Lucas 17, que a vinda dele
será como nos dias de Noé, e como nos dias de Sedom, de Sodoma. Tanto na época de Noé quanto nos dias de Sodoma, a destruição veio repentinamente, veio de uma forma inesperada e pegou todo mundo de surpresa. Claro que quem é um justo sempre está posicionado, mas quem não quer nada vai vivendo a vida de qualquer maneira. Quando chegar o juízo, meu irmão, olhem só o que Yeshua fala. Vou ler para vocês a partir do verso 26, Lucas 17, a partir do 26. E como nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem, porque eles estavam comendo e bebendo, e tomando esposas, e sendo dadas aos maridos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu todos os homens. E será novamente como nos dias de Ló, em que comiam e bebiam, e compravam e vendiam, e plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Adonai fez chover fogo e enxofre do céu e destruiu todos eles. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado e com seus bens em casa, não deve descer para levá-los, e quem estiver no campo não deve voltar para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Olhem só, Yeshua fala aí algo muito forte. O que ele quer dizer é que a destruição no juízo final será como nos dias de Noé e nos dias de Sodoma e Gomorra. A destruição virá repentinamente. E olhem o que Yeshua faz. Ele pega os dias de Noé e Sodoma e compara. É a mesma coisa que faz o Midrash, porque eu li para vocês hoje o Midrash. O Midrash fala que há uma conexão entre os dias de Noé e Sodoma e Gomorra. Nos dias de Noé, houve um dilúvio de água. Sodoma e Gomorra, houve um dilúvio de fogo. Então, esse paralelismo entre os dias de Noé e Sodoma e Gomorra, há no Midrash, e Yeshua usa esse paralelismo também para falar de uma destruição repentina. Então, meu irmão, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Sempre alguém me pergunta, quando eu devo me arrepender? Hoje, agora, neste momento. O dia é hoje, porque a destruição vem até a nossa morte. Eu não sei quando eu vou morrer, você, a gente está aqui hoje, amanhã morreu. Então temos que estar como aquelas virgens que têm azeite na lamparina. Temos que estar vigiando. E vejam aí que no último verso, o verso 32, Yeshua fala, lembrem-se da mulher de Ló. Por que ele usa aí a mulher de Ló? Isso que é legal. Só quem conhece Torá entende o que Yeshua quis dizer aí. Sabe por que Yeshua usou a mulher de Ló? Porque a mulher de Ló, ela recebeu a oportunidade de salvação. Ela recebeu a oportunidade de arrepender-se, mas ela não quis se arrepender. Ela rejeitou a possibilidade de se arrepender e ser perdoada dos seus pecados. Então, o que Yeshua ensina aí é muito profundo. Yeshua, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, tal como a mulher de Ló, ela teve uma chance, ela não agarrou aquela chance e ela não se arrependeu, e por isso ela foi condenada. Da mesma forma, há muita gente aí que é como a mulher de Ló. A pessoa recebe a chance, a pessoa recebe a oportunidade, mas ela não se arrepende. E se ela não se arrepende, tal como a mulher de Ló foi condenada, essas pessoas serão condenadas. Gente, é genial! Isso que Yeshua ensina é de uma profundidade, não sei se vocês estão captando a profundidade. Quando Yeshua usa a mulher de Ló, o que ele está querendo ensinar?
Ele está falando algo muito profundo, que é pessoas que recebem a oportunidade de salvação, mas não. Conheço muita gente assim, que é crente evangélico, judeu messiânico, judeu nazareno, e tá na fornicação. Gente que tá no adultério, gente que larga a mulher e arruma outra, gente que tá aí só falando mal do próximo, gente que não tem compaixão pelos perdidos. Estes são como a mulher de Ló, ok? E eles são como a mulher de Ló. Agora, vejam só. Agora eu vou entrar num negócio que eu acho muito profundo também. O Rabino Shaul Paulo, em Romanos 9, pelo avançar da hora eu não vou ler tudo, mas anote esses versos aí. Anote esses versos do 23 até o... Cadê aqui? Peraí. Do 23 até o 33. Ok? Você leia aí depois Romanos em casa com calma. Do 23 até o 33. Eu vou aqui decodificar por uma questão de tempo. Então leia em casa Romanos. É um dever de casa aí para você, mas é muito forte isso. 23 ao 33, um segredo que eu quero ensinar para vocês. Paulo, Shaul, lá no verso 29, o que ele vai fazer no verso 29? Ele vai comparar Israel a Sodoma e Gomorra, citando Isaías 1:9. Se você ler tudo isso que eu falei para vocês, desde o verso 23 ao 33, e prestar atenção no verso 29, qual é o resumo disso? Shaul Paulo está dizendo que em Israel existe um remanescente, mas a grande massa de Israel é como Sodoma e Gomorra. Olhem só. Shaul Paulo fala que Israel rejeitou Yeshua, a grande maioria de Israel. Israel como um todo, a grande maioria negou Yeshua. Se eles negaram Yeshua, eles são como Sodoma e Gomorra, Edom e Amorá. E só um remanescente escapou de Israel. Quem é o remanescente de Israel salvo? É aqueles que creram em Yeshua. Então, com base em Isaías 1:9, Shaul Paulo ele faz um grande midrash. Qual é o midrash que ele está fazendo? Isso é algo muito profundo. O que ele quer ensinar é, tal como Sodoma e Gomorra foi destruída e escapou apenas um remanescente. Quem é o remanescente? Ló e a sua família. Esse é o remanescente que escapou. Da mesma forma, em relação a Israel, a grande maioria de Israel rejeitou Yeshua. E ao rejeitar Yeshua, Israel se tornou como o quê? Sodoma e Gomorra. Mas vai escapar uma pequena parte de Israel. Qual é a parte que vai escapar? É um remanescente, um sobrevivente. Aí, no 29, o sobrevivente é o remanescente. O sobrevivente vai escapar, tal como está em Isaías, capítulo 1, verso 9. E Isaías 1, verso 9, depois você pode ler em casa, é o texto usado por Shaul, por Paulo, em que o profeta está exortando. Por quê? Porque Israel, olha só o verso 10, ouvi a palavra de Adonai, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à Torá de nosso Elohim, vós povo de Amorá, de Gomorra. Esse texto é para Israel. O profeta está sendo usado pelo Eterno para dizer que os príncipes de Sodoma é Israel. Israel são os príncipes de Sodoma.
e chama Israel de povo de Amorá. Amorá é Gomorra. Israel está sendo chamado de povo de Gomorra. Olhem só, meus irmãos, Israel está sendo chamado de povo de Gomorra e Sodoma. Então, o profeta Isaías é usado pelo Eterno para dizer que Israel é como Sodoma e como Gomorra. E Paulo usa esse texto para falar que quem está com Yeshua vai escapar. Paralelamente, tal como Ló escapou. Quem nega Yeshua é como Sodoma e Gomorra, que vai sofrer um juízo, uma condenação de fogo e enxofre, vai ser condenado. E a base de Paulo, de Shaul, aí é Isaías 1, 9 e 10. E vejam, isso que Shaul falou, Paulo, ele não inventou, não. Isso é a tradição judaica, esse raciocínio dele. Tanto é que eu coloco essa obra aí na tela. Essa obra é uma obra ortodoxa, ultra-ortodoxa, aliás, em que eles dizem que Israel está como Sodoma e Gomorra. Israel está pecando tal como Sodoma e Gomorra. E por isso, meus irmãos, Isaías faz aquela exortação, ok? Isaías faz aquela exortação. Então, voltando àquele texto aí de Romanos 9, 23, até o verso 33, que fique bem claro na sua mente. Eu estou resumindo, mas peço que você leia depois com atenção. Quem crê em Yeshua, que é de Israel, escapa como um remanescente, como um sobrevivente, tal como Ló escapou com a sua família. E aqueles que negam Yeshua são a grande massa de Israel, que é como Sodoma e Gomorra e que vai sofrer um juízo do Eterno. Eu peço, meu irmão, esse texto tem muitos segredos. Leia depois com atenção e medite sobre isso. Eu já dei a explicação para vocês. E até o judaísmo ortodoxo compara Israel com Sodoma e Gomorra, essa citação que eu coloquei aqui, e depois você leia também Isaías 1, 9 e 10, ok? Vejam, Kefabet, 2 Pedro, capítulo 2, versos 5, 6 e 7, se você fala que o Eterno não poupou Noar, o Eterno não poupou o mundo na época de Noé, né? Noé foi poupado. O Eterno não poupou o mundo antigo. Mas Noé, ele era um pregador da justiça, houve o dilúvio, destruiu os ímpios, e você sabe que Noé foi poupado, Noé foi salvo. E aí no verso 6, 2 Pedro, fala que foram queimadas as cidades de Sedom e Amorá, de Sodoma e Gomorra, como um exemplo aos ímpios que estavam por vir. E o verso 7 diz, e também quanto a Ló, o tzadik, o justo, foi oprimido pela conduta daqueles que estavam sem Torá, ele o livrou. Vejam só, Yeshua comparou os dias de Noé com Sodoma e Gomorra. O Midrash, já falei aqui, comparou os dias de Noé com Sodoma e Gomorra. Aí, 2 Pedro começa falando em Noé, e depois vai para Sodoma e Gomorra. Então vejam que tudo isso está entrelaçado e Sodoma e Gomorra são um exemplo aos ímpios dessa destruição que virá. O que você tem que entender? A destruição de Sodoma e Gomorra, ela prefigura, ela é um tipo, ela aponta para a destruição dos ímpios. Tal como em Sodoma e Gomorra veio um fogo consumidor, os ímpios vão para o lago de fogo. Os ímpios vão para o fogo eterno. Quem disse isso? Yehudá, Judas, verso 7, ele também declarou que Sodoma e Gomorra servem de exemplo para a condenação futura
que será no fogo eterno, destinado a todos aqueles que praticam a prostituição e seguem os desejos da carne. Judas 7 fala o seguinte: tais como Sedom e Amorá, Sodoma e Gomorra e as cidades em volta delas, que de igual modo se entregaram à prostituição e seguiram a carne, são postas como exemplo do fogo eterno, após condenadas no julgamento. Então ele está falando desse fogo eterno que vai consumir, um fogo, tal como Sodoma e Gomorra foi destruída do fogo eterno, há um fogo eterno preparado para os. Hoje, pelo avançar da hora, eu não vou poder analisar tudo, mas o Tanar está cheio de referências sobre fogo, enxofre e sobre condenação. Nós lemos, né? Isso está na Paraxá, Gênesis 19, 24, Salmos 11, 6, Isaías 30, 33. Isaías 30, 33 fala do fogo, fala do enxofre, e os rabinos, eu tenho uma obra ortodoxa aqui, os rabinos falam que os ímpios vão ao inferno, onde haverá fogo e enxofre. Isso aí não é cristianismo não, gente. Tem gente que acha que inferno é invenção do cristianismo. A obra está até aqui. Está até aqui, essa coleção azulzinha ortodoxa. Os rabinos, eles explicam que Isaías 30, 33 é uma alusão ao inferno, em que os ímpios serão castigados com fogo e enxofre. E eles comparam a Sodoma e Gomorra. Então, olha só que coisa interessante das Escrituras. A destruição de Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre é o mesmo fogo e enxofre do inferno, que é o local para onde os ímpios irão, ok? Isaías 34, versos 8 a 10, fala do dia da vingança de Adonai, fala que haverá enxofre e fala que de noite e de dia o fogo não se apagará. De noite e de dia o fogo não se apagará, que é a condenação eterna, que é a condenação eterna dos ímpios. Tanto é que, nesse texto que eu acabei de citar, Isaías 34, 8, 9 a 10, Isaías 34, 8 a 10, fala do dia da vingança de Adonai, enxofre, fogo de dia e de noite que não se apaga. Os comentaristas, os rabinos Even Ezra e Radak, falam que isso é condenação do futuro dos ímpios. É a condenação que é o que as pessoas chamam de inferno. Inferno é uma palavra que não existe no hebraico, né? Porque inferno é português, né? Mas existe o equivalente, que é o Gehinnom, que é os rabinos dizem que é o lugar do fogo e enxofre em que os ímpios serão condenados. Ok? Então, onde eu quero chegar? Que a ideia de fogo e enxofre, eu citei vários textos, eu citei a Torá, eu citei o livro de Salmos, eu citei o profeta Isaías, não está aí na tela, mas pelo avançar da hora, mas eu estou falando rapidamente para você tomar nota dessas referências. Todos esses textos falam do fogo e do enxofre, local de condenação dos ímpios. E na mesma linha segue a Brit Hadashah em Apocalipse, seguindo a mesma linha dos profetas, de Salmos, dos rabinos, dizendo, Apocalipse 14, 10, fala do vinho da cólera de Hashem, que é derramado sem mistura no cálice da sua ira, e diz que será atormentado com fogo e com enxofre. Gente, fogo e enxofre foi a punição de Sodoma e Gomorra, que é a punição dos em Apocalipse. Então, você só consegue entender a punição dos ímpios em Apocalipse entendendo a Paraxá. A Paraxá fala sobre Sodoma e Gomorra, que é um exemplo
como disse 2 Pedro e Judas. Ambos falam que é um exemplo, é um tipo, é uma alusão a um evento futuro, que é a punição dos ímpios com fogo e enxofre. E Apocalipse 21, verso 8, fala sobre os ímpios. Porém, aos temerosos, e aos sem fidelidade, e aos injustos, e aos impuros, e aos assassinos, e aos feiticeiros, e aos fornicadores, e aos adoradores de ídolos, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Novamente, fogo e enxofre. E eu coloco aí na tela, eu não vou ler, porque por questão de tempo, mas o próprio livro de Jubileus, que é um livro judaico, também fala que o Eterno vai executar juízo, tal como ele julgou Sodoma, tal como os pecados de Sodoma foram punidos, os ímpios serão punidos no dia da ira do Eterno. E esse livro fala que esse dia da ira do Eterno, o 36:10, capítulo 36:10, fala do dia da tribulação, da maldição, da ira e raiva, com fogo de chama flamejante, através do qual Deus queimou Sodoma, do mesmo modo ele queimará a sua terra e a sua cidade e tudo que é dele, e será apagado do livro da disciplina dos filhos dos homens, e não será gravado no livro da vida. Mas aquele que é apontado para a destruição, e ele será expulso em uma maldição eterna, de modo que sua condenação seja sempre renovada em ódio, maldição, ira, tormento, indignação, pragas e em doenças para sempre. Vejam, o livro de Jubileus, eu li aí o finalzinho, 36:10, fala que tal como a chama flamejante e o fogo queimou Sodoma e Gomorra, esse fogo ele virá também, e esse fogo vai ser o local onde os ímpios serão lançados. E haverá ódio, ira, tormento, indignação e pragas e doenças para sempre. Livro de Jubileus, dizendo para sempre, Leolam Vaed, uma condenação eterna dos ímpios. O livro de Jubileus, ok? Então, meus amigos, nós temos que entender tudo. Eu acabo a minha exposição citando o que eu já citei há umas 4 semanas atrás em um shiur, Apocalipse, capítulo 11, verso 8, fala da cidade onde o nosso Senhor foi crucificado. Onde Yeshua foi crucificado? Em qual cidade? Jerusalém. E Apocalipse chama Jerusalém de Sodoma e Egito. Sodoma, a gente já estudou hoje, são todos esses pecados que nós estudamos hoje. E Egito é símbolo da idolatria e da escravidão espiritual. Vejam só, Apocalipse diz que Jerusalém, que Israel está como Sodoma e Egito. Então vejam só, meus irmãos, Sodoma e Egito, eu digo eu agora, não Apocalipse, não é só em Israel não, é no mundo inteiro. O mundo inteiro está como Sodoma, Gomorra e Egito. Nós estamos vivendo o tempo do fim, nós estamos vivendo uma era de iniquidade, de apostasia. Esses pecados dos sodomitas, quando eu era criança, ninguém falava em casamento homossexual. Havia homossexual, mas o sujeito era discreto. Hoje em dia já tem aí casamento homossexual, o Papa já está aí, né, liberando, várias igrejas já liberaram. Eu estou dando só esse exemplo, mas são vários exemplos, tá? Não é só o pecado sexual.
Mas o que eu estou dizendo é que o mundo está mergulhado na sodomia. Repito, não é só homossexualismo. Quando eu era criança, gente, eu tenho 44 anos. Há 30 anos atrás, o camarada que era homossexual ficava na dele, não tinha casamento. Hoje em dia o camarada casa de véu e grinalda na igreja. E não é só na igreja, não. Procure aí no Google. Houve casamento gay em sinagoga ortodoxa aqui no Rio de Janeiro. É só jogar no Google casamento homossexual, rabino gay. Joga aí no Google que você vai descobrir isso. Rabino gay se casando. Sinagoga ortodoxa, gente. Então, repito, eu não tenho nada contra o rabino gay, já falei isso, eu não tenho nada contra. Eu conheço homossexual, homem, homossexual mulher. O problema não é homossexual, mas isso é contra a Torá. Então houve, dentro de sinagoga ortodoxa do Rio de Janeiro, o rabino ortodoxo gay casando. Então vejam só. Eu sei que muita gente se espanta. Pô, Sadoc, você não pode falar isso, você não pode falar isso. Hoje em dia não pode falar mais isso. Daqui a pouco você vai ser preso. Eu não tô nem aí, galera. Eu não tô nem aí. Eu estou exercendo a minha liberdade religiosa. Eu estou exercendo a minha liberdade religiosa de pregar a Torá. Ok? Repito, eu não tenho nada contra o homossexual. Posso comer, posso conversar, mas eu tô falando a Torá. A Torá diz que isso não pode. E a Brit Hadashah diz que vai para o Guerrinom, vai para o inferno, vai ser condenado no lago de fogo. Então o mundo hoje é uma sodomia. E a mensagem que eu deixo para nós orarmos: ou você sai de Sodoma e Gomorra, ou você vai ser condenado. Saia de Sodoma e Gomorra enquanto há tempo. Saia de Sodoma e Gomorra enquanto há tempo. Pois haverá um momento em que não haverá mais tempo.